Se você tem medo de andar de carro, seja dirigindo ou como passageira, pode parecer que o problema é o carro em si. Mas, olhando com mais profundidade, não é exatamente isso. Você não teme o carro como objeto. Você teme o que pode acontecer com você lá dentro. E se eu passar mal e não puder sair? E se eu tiver uma crise e não conseguir parar? E se eu perder o controle enquanto estou dirigindo? Percebe? O medo não é externo. Ele é interno. É a sensação de ficar presa em uma situação onde você acredita que não terá controle. E isso ativa algo muito específico. A sensação de não ter saída. E para um cérebro ansioso, isso parece perigoso. Mas isso não é um fato. É uma interpretação. Interpretações podem ser reaprendidas. Um dos elementos mais fortes desse medo é a sensação de estar presa. Dentro do carro. Em movimento. Sem poder sair imediatamente. E isso ativa um alerta profundo. Se algo acontecer, eu não vou conseguir lidar. Mas essa sensação não é sobre o carro. Ela aparece em outras situações também. Fila. Trânsito. Lugares fechados. Ambientes onde não dá para sair rápido. Ou seja, o carro vira um símbolo. Mas o núcleo é outro. Medo de não conseguir lidar com o próprio estado interno. E isso muda completamente o foco do tratamento. Quando você evita andar de carro, o que acontece? Você sente alívio. E esse alívio ensina o seu cérebro. Evitar funcionou. Então ele reforça o comportamento. E, na próxima vez, o medo vem mais forte. Porque agora existe um aprendizado. Isso é perigoso. E, com o tempo, o medo cresce. E o seu mundo diminui. Um dos maiores bloqueios é esperar. Quando eu estiver melhor, eu tento. Mas isso não acontece. Porque a melhora não vem antes. Ela vem da prática. Você não precisa se sentir pronta. Você precisa começar. Com medo mesmo. Você não controla. Ansiedade. Pensamentos. Sensações. Mas controla. Entrar no carro. Permanecer alguns minutos. Dar um pequeno trajeto. E isso é o suficiente. Nada de trajetos longos no começo. Nada de se provar. O início é simples. Sentar no carro parado. Ligar o carro e ficar alguns minutos. Dar uma volta na rua. Pequeno. Mais real. Quando você entra no carro, o corpo pode reagir. E isso não significa que deu errado. Significa que o sistema de alarme foi ativado. E isso é esperado. O aprendizado não vem de entrar e sair rápido. Vem de ficar. Mesmo desconfortável. Até o corpo entender que não há perigo real. Vai vir a vontade de pedir para descer. Parar o carro. Voltar. Mas isso é impulso. Não necessidade. Você não precisa se sentir calma. Você precisa perceber. Eu consigo passar por isso? Existe uma pergunta silenciosa que aparece quando você pensa em entrar no carro. E se eu não aguentar? E essa pergunta vem carregada de imagens, de sensações antecipadas, de cenários que parecem muito reais. Mas é importante entender algo essencial. Isso não é uma constatação. É uma previsão. E previsões, principalmente na ansiedade, não são confiáveis. Porque elas são baseadas em medo, não em evidência. Se você olhar para trás, quantas vezes você já sentiu que não ia aguentar? E, ainda assim, aguentou. Mesmo com desconforto. Mesmo querendo sair. Mesmo achando que não dava. Isso mostra algo muito importante. A sensação de incapacidade não significa incapacidade real. E quando você começa a tratar esse pensamento como previsão, e não como verdade, algo muda. Você ganha espaço. Espaço para agir, mesmo com dúvida. Um dos medos mais fortes, principalmente para quem dirige, é
E se eu perder o controle do carro? E isso pode vir como uma sensação muito intensa. Quase como se fosse possível, a qualquer momento, fazer algo errado. Mas esse medo precisa ser entendido com clareza. Ele não é um impulso real de ação. Ele é um pensamento intrusivo. E pensamentos não têm força para te fazer agir. Pessoas com ansiedade não perdem o controle dessa forma. Na verdade, o que acontece é o oposto. Você está hiperatenta, hipercuidadosa, hiperconsciente. E isso reduz, não aumenta, o risco. Mas, como a sensação é intensa, o cérebro interpreta como perigo. E isso gera mais medo. Entender isso profundamente é libertador. Porque separa o que você sente do que você realmente faz. A exposição não é se jogar em situações difíceis sem preparo. Também não é aguentar no grito. É um treino estruturado. Você escolhe situações específicas, define o tempo e entra nelas de forma voluntária. Vou dar uma volta de 5 minutos. Vou ficar no carro parada por 10 minutos. E, durante esse tempo, o objetivo não é se sentir bem. É permanecer, sentir e não fugir. Isso ensina algo muito importante para o cérebro. Eu consigo estar aqui mesmo com desconforto. E esse aprendizado só vem com repetição. No início, é comum usar algumas estratégias para se sentir mais segura. Levar alguém junto. Escolher rotas muito específicas. Evitar trânsito. Manter distrações constantes. E isso pode ser útil no começo. Mas precisa ser observado. Porque, se essas coisas viram condição para você conseguir, elas se transformam em dependência. E o cérebro aprende. Eu só consigo assim. E isso limita a sua liberdade. O caminho não é eliminar tudo de uma vez, mas ir reduzindo aos poucos. Criando pequenas experiências onde você sustenta mais autonomia. Quando você entra no carro e sente o coração acelerar, a respiração mudar, o corpo ficar estranho. Parece que algo está errado. Mas não está. Seu corpo está funcionando. Ele está ativando um sistema de proteção. O problema não é a reação. É o alarme sensível demais. E quando você interpreta essa reação como perigo, o ciclo aumenta. Mas quando você começa a entender, isso é meu corpo reagindo, não falhando, a relação muda. A sensação ainda existe, mas deixa de ser ameaçadora. Um erro comum é sair do carro no pico da ansiedade. E isso é compreensível. Mas, para o aprendizado acontecer, o cérebro precisa de tempo. Tempo suficiente para perceber que a ansiedade sobe, e depois diminui. Nada de catastrófico acontece. Se você sempre sai no pico, o cérebro aprende. Precisamos escapar. Mas quando você fica, mesmo desconfortável, o aprendizado muda completamente. Existe um ponto muito importante no processo. Quando você começa a dirigir sozinha. Esse momento não é só prático. Ele é simbólico. Porque representa autonomia. Mas também ativa medo. E se acontecer algo e eu estiver sozinho? E aqui volta o ponto central. Você não precisa garantir que nada vai acontecer. Você precisa confiar que consegue lidar. E essa confiança não vem de pensar. Vem da prática anterior. A flexibilidade psicológica é a capacidade de sentir algo difícil e ainda assim agir na direção do que importa. Você não espera o medo ir embora. Você leva ele junto. E continua. Isso é liberdade prática. Você pode repetir 1000 vezes. Eu consigo. Mas a confiança real vem de evidência. Você entra no carro. Permanece. Dirige. E percebe que consegue lidar. E isso constrói algo muito mais forte do que qualquer pensamento positivo. Experiência. No final, o que está em jogo não é o carro.
É sua liberdade. A possibilidade de ir, de sair, de viver sem depender do medo. E essa liberdade não vem da ausência de ansiedade. Ela vem da mudança de relação com ela. Você pode sentir medo e ainda assim se mover. E, aos poucos, o que parecia impossível vir apenas desconfortável. E depois, natural.